Deputados se reúnem nas comissões técnicas para dar andamento à análise da reforma administrativa enviada pelo governo à Assembleia. Parlamentares questionam a possível indicação de funcionário do BNDES ao cargo de superintendente da SUFRAMA. Efeitos da enchente que afeta 7 municípios do estado entram em discussão na Casa Legislativa. Frente Parlamentar de Apoio aos Empreendedores Individuais apoia trabalhadores na elaboração da Declaração Anual de Imposto de Renda. O Alean Notícias já está no ar com os principais fatos do dia. Boa noite. Os deputados se reuniram hoje nas comissões técnicas da Casa para dar andamento à análise da reforma administrativa enviada pelo governo à Assembleia. A reforma administrativa do Executivo Estadual, que foi entregue pelo governador José Mello ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, na semana passada, passou nesta quarta-feira pela análise conjunta das comissões de Constituição e Justiça, Gestão Pública e Finanças. O projeto veio com 2 emendas do próprio Executivo. Os substitutivos previam as extinções das Secretarias Estaduais da Mulher, do Esporte e Juventude e ainda a incorporação da Agência de Desenvolvimento Sustentável ADS-ACEPRO. Pela análise das comissões, a Secretaria da Mulher passa a ser incorporada à Sejus com cargo executivo no órgão. Quanto à extinção da Secretaria de Esporte e Juventude, os parlamentares entenderam manter a pasta e criar um cargo executivo. Outra discussão foi pela incorporação da SECT-ACEPLAN, também com a criação de um cargo executivo. As 2 emendas receberam um parecer favorável das 3 comissões. Essa reforma passou basicamente pelas 3 comissões, CCJ, Comissão de Obras e Serviços Públicos e a Comissão de Finanças. Cada presidente avocou para si a relatoria e fizemos as alterações que discutimos ontem com a equipe do governo e chegamos, por exemplo, acrescentamos a juventude na SEGEL, a secretaria que estava sendo extinta, a SECT, ela ficou no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento, mas com uma estrutura própria, Secretaria de Executiva lá, que é a secretaria que vai cuidar dos projetos de desenvolvimento. A primeira reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que se realizou-se hoje aqui na Assembleia Legislativa, foi deliberado 8 projetos, dos quais 6 mensagens do governador, das quais foram todas aprovadas, e constaram nessas mensagens do governador uma emenda do deputado Luiz Castro, que foi aprovada, aceita pela nossa relatoria, e 2 emendas do governo do Estado. As outras matérias foram aprovadas também sem alteração. Acredito que nesse esforço concentrado, diferente das vezes anteriores, onde a Assembleia de maneira urgente, urgentíssima, e as comissões de maneira trabalhadoramente, votavam as matérias sem discuti-la no seio de cada uma, onde cada um pudesse dar sua contribuição e até para fortalecer as comissões. O projeto que trazia a incorporação da Agência de Desenvolvimento Sustentável, a CEPRO, recebeu uma emenda do deputado Luiz Castro para manter a expressão sustentável. O substitutivo recebeu o parecer favorável dos deputados. No acordo, a CEPRO passa a ser chamada Secretaria de Produção Rural Sustentável. Apresentei 3 emendas, uma eu consegui ver acatada, que é de ter, pelo menos dentro da CEPRO, a função do desenvolvimento sustentável, da produção sustentável, já que vai ter ali a agenda de floresta, a agenda do manejo de espécimes como o pirarucu, também a importante questão de extrativismo. Então, é preciso que a CEPRO assuma essa função. O projeto que compõe a reforma administrativa do Estado ainda recebeu 6 emendas parlamentares, todas rejeitadas pelas comissões em um acordo feito entre os deputados. Agora, a matéria vai ser discutida nesta quinta-feira em plenário. E a reforma administrativa norteou os debates no plenário Rui Araújo. De um lado, deputados questionam a eficácia da fusão e incorporação de pastas do Executivo. Do outro, aqueles que acreditam que a reforma trará economia e eficiência à máquina pública. Principal pauta do começo da 18ª legislatura até agora,
A discussão da reforma administrativa voltou a ser tema do discurso de parlamentares no plenário Rui Araújo. Às vésperas do projeto ir à votação, os deputados, mais uma vez, levaram à tribuna os prós e contras da alteração na estrutura das pastas do governo. O deputado Serafim Correia afirmou que a Secretaria de Ciência e Tecnologia não está sendo extinta, e sim sendo incorporada pela Secretaria de Planejamento. Porém, o parlamentar fez uma sugestão. São múltiplas atividades e que vão terminar impedindo a velocidade com que as secretarias precisam agir. Por isso, eu defendo uma outra linha que considero melhor. Planejamento e orçamento devem ficar na Secretaria de Planejamento. É difícil planejar se você não tem o controle do orçamento. Então, considero correto tirar o orçamento da Cefaz para a Ceplan. Então, essa seria uma secretaria, Secretaria de Planejamento e Orçamento. A outra seria Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento. Os deputados José Ricardo e Vicente Lopes também defenderam a manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Os parlamentares acreditam que, em um momento de crise econômica, os investimentos em inovação são fundamentais para o futuro desenvolvimento do Estado. Já o deputado Luiz Castro questionou a situação da Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente, atualmente, não possui quadro de servidores efetivos, concursados. Nunca foi realizado um concurso público para que uma equipe administrativa e técnica da própria Secretaria pudesse dar suporte às suas ações. Esta Secretaria tem única e exclusivamente os cargos comissionados. E na reforma administrativa, está se propondo a redução dos 88 cargos comissionados atualmente existentes para 61 cargos comissionados. Deixando de se observar que são 42 unidades de conservação estadual. Em plenário, a deputada Alessandra Campelo avaliou como positiva as mudanças na reforma administrativa, após reunião entre parlamentares e representantes do Executivo Estadual. A Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres e a Secretaria de Esporte e Lazer não serão mais extintas. Uma decisão que era unânime entre todos nós deputados, de manter a Secretaria Executiva de Políticas para Mulheres e de manter a Secretaria de Juventude, por ser uma proposta de consenso entre todos os deputados, era consenso a permanência dessas duas secretarias. Nós ontem demonstramos força e conseguimos mudar, vamos mudar isso dentro da reforma administrativa. Para o líder de governo na Assembleia Legislativa, o deputado Sidney Leite, a discussão é importante e faz parte do processo democrático de apreciação das matérias. Tem deputado que sempre criticou porque o governo criava cargo. Agora o governo está extinguindo o quadro, estão criticando também. Então, isso faz parte do processo do parlamento, é natural. Mas eu, particularmente, defendo e entendo que o governador José Mello está tomando uma medida, primeiro, importante, tanto do ponto de vista da realidade econômica que o Brasil enfrenta hoje, mas também em função da perspectiva do Estado. Os deputados Bi Garcia, Dermilson Chagas, Vicente Lopes e Vanderlei Dallas também se pronunciaram sobre o assunto. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, anunciou que a votação da reforma administrativa deverá ocorrer nesta quinta-feira, dia 5 de março. Polo Industrial de Manaus inicia o ano com queda na produção por conta da crise mundial. O assunto foi discutido pelo deputado Abdala Frache, que destacou a demora na aprovação de projetos de ampliação das empresas. De acordo com a Federação das Indústrias do Amazonas, FIEAM, o Polo Industrial de Manaus iniciou 2015 com queda não apenas nas importações, mas também para as empresas que produzem componentes. Além disso, a questão de novos investimentos também foi prejudicada com a redução no número de projetos de implantação e ampliação aprovados pelo Conselho de Administração da Sulframa, o CAIS. De acordo com especialistas, a situação é um reflexo da crise econômica internacional, do desempenho da economia brasileira e do impasse na troca de gestores do polo.
O resultado foi um corte de pelo menos 50% do número de reuniões do CAS no ano passado, o que implicou na queda de mais de 60% do volume de implantação de projetos na Zona Franca de Manaus. Enquanto em 2013, o CAS aprovou 220 projetos, em 2014, a quantidade de projetos caiu para 111. O assunto foi discutido durante sessão plenária no Poder Legislativo e o deputado Abdala Frache destacou que a falta de reuniões impede a apreciação de novos projetos, o que prejudica o avanço da economia do Estado. O Ministério da Indústria e Comércio não vem aqui, não manda o seu representante para que essa reunião ocorra e isso atrapalha o projeto das indústrias de implementação de novas linhas de produção, de novas fábricas, de aumento das que já estão existindo. E isso, com certeza, dá um reflexo negativo na Zona Franca de Manaus, no Polo Industrial de Manaus. De acordo com a Superintendência da Zona Franca de Manaus, o Conselho irá realizar uma reunião ainda este mês. A possível indicação de um funcionário do quadro do BNDES para o cargo de novo superintendente da SUFRAMA repercutiu no plenário da Assembleia. Os deputados questionaram a vinda de um técnico de fora do Estado para comandar o maior modelo de desenvolvimento econômico da região. O novo superintendente da SUFRAMA pode sair dos quadros técnicos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. É o que indicou o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto, em entrevista para um jornal local. O assunto foi tema de discussão em plenário. De acordo com o governo federal, a definição deverá ocorrer nos próximos 30 dias. A preferência por um nome do BNDES tem a ver com uma suposta excelência de quadros do banco e porque também a instituição financeira está sob a jurisdição do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Na opinião do deputado Sinésio Campos, a indicação pode trazer prejuízos para futuros investimentos. Se já existe problema de recursos contingenciados, aqui, deputado Abdala, que preside essa sessão, se já existe problema de contingenciamento do recurso, imagina vindo alguém de fora que não sente na pele os problemas do nosso modelo Zona Franca. Então, eu aqui estou me manifestando de forma contrária qualquer indicação, qualquer nomeação para a SUFRAMA que não seja alguém que tenha sensibilidade. Sinésio Campos afirmou ainda que o Amazonas possui diversos técnicos com competência para comandar a SUFRAMA. O deputado Serafim Correia questionou o teor do discurso do deputado Sinésio Campos, já que, segundo o líder do PSB, a competência de nomear a chefia da autarquia federal é privativa da presidente da República, Dilma Rousseff. A responsabilidade exclusiva de nomear não é minha, não é sua, é da presidente. E eu não quero crer que a presidente vai fazer isso. A deputada Alessandra Campelo também comentou a situação e lembrou da gestão do carioca Mauro Costa à frente da SUFRAMA, classificando a época como desastrosa para o polo industrial de Manaus. Serafim Correia defendeu a gestão Mauro Costa na SUFRAMA, afirmando que o gestor tirou a autarquia das páginas de polícia dos jornais para as de economia novamente. Desde novembro de 2014, o cargo de superintendente da SUFRAMA é ocupado interinamente por Gustavo Igrejas, que respondia pela coordenação geral de acompanhamento de projetos industriais. Igrejas atualmente é o nome preferido dos setores da indústria. O presidente do Senado, Renan Calheiros, devolveu à presidência da República a medida provisória que eleva tributos sobre a folha de pagamento. O PMDBista se posicionou contrário ao conteúdo da MP e disse que a elevação de tributos não pode ser feita por meio de medidas provisórias. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Vicente Lopes, um dos representantes do PMDB na casa, apoiou a atitude de Calheiros e afirmou que a medida correta é enviar um projeto de lei. A relação do presidente do Congresso, Renan Calheiros, com o Palácio do Planalto anda estremecida, principalmente após a atitude de Calheiros em devolver à presidência da República a medida provisória que eleva os tributos da folha de pagamento para vários setores da economia, já anunciado na semana passada pelo ministro Joaquim Levy. Devolvo a medida provisória 669 de 2015 à presidência da República.
A MP foi editada na última sexta-feira e aumenta a contribuição previdenciária de setores como a construção civil, tecnologia da informação e do setor hoteleiro. O aumento nas alíquotas varia entre 1,5% e 2,5%, cobrados sobre a receita bruta das empresas. As novas regras passariam a valer a partir de junho, para cumprir o período de 90 dias após a publicação da medida. Esta matéria poderia ser perfeitamente veiculada por projeto de lei de iniciativa da Presidente da República, que ainda dispõe a seu favor da possibilidade da urgência constitucional. Por esta razão, considero a medida provisória 669 de 2015 inconstitucional. Aumentar impostos por meio de medida provisória, poucos meses após ter concedido uma vantagem fiscal que se dizia definitiva, sem a mínima discussão com o Congresso Nacional, é um péssimo sinal para quem deseja vender a imagem da normalidade institucional e econômica do Brasil. Na Assembleia Legislativa, o deputado PMDBista Vicente Lopes apoiou o posicionamento de Renan Calheiros. O parlamentar declarou que a elevação de tributos não pode ser feita por meio de medidas provisórias, mas através de um projeto de lei. A criação de impostos, melhor dizendo, ela obrigatoriamente só pode ser feita por lei. O que o governo fez? O governo mandou por um instrumento que não é o instrumento que a Constituição ampara, medida provisória. E o presidente do Senado, de forma sábia, corajosa, no entanto, porque pelo fato de comodidade, de apoio, base de apoio de governo, tá certo? Às vezes se faz tudo, até o que é errado. Lá o que ele fez? Ele fez o que é certo, o que a Constituição dá retaguarda, dá apoio. E o Senado Federal aprovou as novas regras para a criação de partidos políticos no Brasil. Uma das principais mudanças, considerada rígida, está em relação à fusão de siglas, que só poderá ocorrer após 5 anos de fundação. O projeto foi aprovado durante rápida votação no Senado Federal. Agora, a lei dos partidos políticos está mais rígida. Uma das principais mudanças está na união de 2 ou mais siglas para a criação de uma nova legenda. Com a nova regra, os partidos precisam ter pelo menos 5 anos de fundação para poder ocorrer a fusão. Outra mudança está na coleta de assinaturas. Ainda continua a exigência de 485 mil. No entanto, só podem assinar o documento as pessoas que não têm qualquer filiação a partido político. As normas podem trazer dificuldades para 2 nomes conhecidos da política nacional. O primeiro deles é Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, que pretendia fundar o Partido Liberal com adesão de legendas recentemente criadas. Marina Silva também pode ter dificuldades para registrar a Rede Sustentabilidade, já que foram coletadas assinaturas de filiados e não filiados. A ex-senadora tem que reapresentar a proposta na Justiça Eleitoral antes da sanção da nova lei pela Presidente da República. E você vai ver no próximo bloco. Os efeitos da enchente que afeta 7 municípios do estado entraram em discussão na Casa Legislativa. E deputado Sinésio Campos alerta que o Amazonas pode ficar sem a verba da segunda etapa do programa Luz para Todos. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio Alean. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. O deputado Adjunto Afonso cobrou hoje o maior preparo técnico das prefeituras municipais no enfrentamento aos fenômenos naturais extremos como a enchente deste ano. O parlamentar deu como exemplo a cheia na Calha do Purus,
que já atingiu mais de 1.000 famílias. A enchente no Amazonas foi o tema do pronunciamento do deputado Adjuto Afonso, que lembrou que, com o município de Boca do Acre, 7 cidades do estado já estão em situação de emergência: Itamarati, Guajará, Ipixuna, Eirunepé, Envira, na Calha do Juruá, e Canutama, no Purus. Os parlamentares Carlos Alberto, Platini Soares, Saba Reis e José Ricardo pediram maior empenho e eficácia das prefeituras municipais no preparo técnico, administrativo e operacional das defesas civis para trabalharem na prevenção. É necessário que cada município esteja junto com o governo do estado, com o governo federal, busque recursos naquele ministério do governo federal. A prefeitura tem que ter esse pensamento, né? O gestor tem que ter esse pensamento de que não é só recurso do governo do estado, tem que ter recurso do governo federal, e comece a trabalhar nessa linha. De acordo com o CPRM, o nível da água do rio Solimões, no município de Tabatinga, é o farol de alerta para o nível dos rios no resto do Amazonas, e a situação é de rio alto acima das cheias de 2012 e 1999, o que já sinaliza uma grande cheia em 2015. Em a parte, o deputado Platini Soares esclareceu que, com a informação do órgão, será possível garantir à Comissão de Assuntos Municipais a possibilidade de antecipar uma agenda positiva com os prefeitos para evitar a utilização excessiva de decretos de calamidade ou emergenciais. Nós estamos na Comissão de Assuntos Municipais tentando agendar o mais breve possível a visita em loco a estes municípios que estão com os rios muito acima do esperado. E, além disso, quero ressaltar também que na última sexta-feira nós tivemos uma reunião com CPRM, IMET, Civan, e nós temos dados ali alarmantes que podem ser também de seu conhecimento para enriquecer a sua busca pela melhoria e pela mitigação do prejuízo desses ribeirinhos. E o deputado José Ricardo também colocou a enchente no Amazonas como tema de debate na Casa Legislativa. O parlamentar questiona o método das prefeituras no uso da dispensa de licitação para atender as famílias afetadas pela cheia. A Lei 8.666 de 1993 instituiu as normas para licitações e contratos da administração pública. A licitação é a regra, já que garante que o poder público economize recursos e contrate os serviços mais adequados à necessidade da administração. Porém, quando ocorre uma situação de emergência ou calamidade pública, é necessário se agilizar os trâmites para a compra de gêneros essenciais. A dispensa de licitação está prevista no artigo 24 da lei e costuma ser utilizada durante as cheias dos rios no Amazonas, quando diversos municípios ficam alagados. Porém, o deputado José Ricardo questiona se a dispensa de licitação está sendo utilizada de forma correta. Segundo o parlamentar, o mecanismo abre brechas para desvio de finalidade e corrupção. A minha preocupação, por um lado, é essa fiscalização, esse acompanhamento desses gastos, desses recursos, investimentos que são realizados, porque a gente sempre recebe alguma denúncia de que o dinheiro, eventualmente, alguém está se aproveitando, pessoas que não precisam estão recebendo, então tem que ter uma fiscalização melhor. E, ao outro lado, seriam ações preventivas. José Ricardo também cobrou mais ações preventivas na área de defesa civil e apresentou uma proposta de emenda constitucional para garantir mais investimentos no setor. O parlamentar também defende o deslocamento de prédios públicos, como as escolas, para locais que não sofram com o alagamento. A Frente Parlamentar de Apoio aos Empreendedores Individuais vai orientar os trabalhadores na elaboração da Declaração Anual de Imposto de Renda. A repórter Mariana Braga tem mais informações. Raquel, quem quiser dispor desse serviço, basta vir ao prédio da Assembleia Legislativa, localizada na Avenida Maripiranga Monteiro, número 3.950, e informar na recepção que precisa ir ao 5º andar do prédio, na sala da FREMPEI, que é a Frente Parlamentar, presidida pelo deputado Adjuto Afonso e que presta esse serviço. Vale lembrar ao microempreendedor individual que o prazo para a declaração anual do imposto de renda já começou desde o dia 1º de janeiro e o prazo final eles devem ficar atentos. É até o próximo dia 31 de maio. Mariana Braga para o Alean Notícias.
Deputado Sinésio Campos alerta parlamentares e diz que o Amazonas pode ficar sem a verba da segunda etapa do programa Luz para Todos. E deputado Vicente Lopes solicita do Executivo informações sobre contratos de engenharia. Veja no resumo de notícias. Em discurso no pequeno expediente desta quarta-feira, o deputado Sinésio Campos alertou os demais parlamentares para o risco que o Amazonas corre de ser excluído da segunda etapa do programa Luz para Todos do governo federal. O motivo, segundo o parlamentar, seria a inadimplência da concessionária Amazonas Energia. Após questionar a reforma administrativa do Executivo Estadual, o líder do PMDB na Casa, deputado Vicente Lopes, pediu informações detalhadas do governo do estado sobre a contratação de uma empresa de engenharia por R$200 milhões que deve realizar projetos no estado. A referência que fiz sobre a LAG Engenharia referente a faturamento dos últimos 4 anos, de 2010 a 2014, ou seja, a função dessa empresa é a elaboração de projetos, e aqui não está se levantando nenhuma suspeição acerca da empresa. O que disse é que estaríamos solicitando da Secretaria de Infraestrutura, através de requerimento desta casa, informação acerca de quais são os projetos, do valor desses projetos e dos quais foram executados, para que exatamente possamos ter elementos para fazer um juízo de valor acerca deste montante de recursos, por entendermos que é um valor significativo e naturalmente precisa do acompanhamento desta casa. O deputado Serafim Correia anunciou em plenário que o número de casas a serem retiradas para a construção do aeroporto do município de Barcelos vai ser limitado às que ficam na linha da pista de pouso. A determinação foi repassada pelo ministro da Defesa, Jacques Wagner, que cumpriu a agenda no Amazonas nesta quarta-feira. O deputado Adjunto Afonso destacou em plenário o pagamento do auxílio indenizatório aos soldados da borracha. Segundo o parlamentar, o Amazonas possui quase 2.000 dependentes que começarão a receber o benefício neste mês pela Previdência Social. Um reconhecimento do governo a essas pessoas que vieram para o Amazonas, muitos deles do Nordeste, e aqui construíram sua família, e que no auge da borracha, eles foram pessoas que contribuíram com o desenvolvimento do Estado e do país. O governo federal, reconhecendo isso, consegue, através dessa PEC, que foi aprovada pelo Congresso, sancionada pela presidente, e começa a pagar agora dia 2. Confira agora o que foi destaque no Além Notícias de hoje. Deputados se reúnem nas comissões técnicas para dar andamento à análise da reforma administrativa enviada pelo governo à Assembleia. Parlamentares questionam a possível indicação de funcionário do BNDES ao cargo de superintendente da SUFRAMA. Efeitos da enchente que afeta 7 municípios do estado entram em discussão na Casa Legislativa. E nós ficamos por aqui. No site da Assembleia, ali.am.gov.br, você tem outras informações sobre a atuação parlamentar. Uma ótima noite para você e até amanhã.